Essa disciplina será trabalhada com o estudo da apostila disponível, o desenvolvimento de 4 fóruns com os temas previsão de demanda, compras, níveis de estoque, classificação e movimentação de materiais, a exploração de um artigo científico que contempla, de certa forma, esses 4 fóruns, e ao final da disciplina, a apresentação do seminário e a avaliação presencial nos polos. Bem, como introdução à disciplina de materiais e logística, o que é que a gente precisa visualizar? As organizações, elas trabalham basicamente com a administração de recursos financeiros, humanos e materiais, ou seja, não há como a gente, em termos de administração, funcionar sem trabalharmos com esses 3 recursos. Essa disciplina enfoca a administração de materiais, principalmente o contexto das empresas comerciais e industriais, mas a gente não pode esquecer que existem algumas empresas prestadoras de serviço que precisam também gerenciar muito bem seus materiais. Como exemplo, a gente tem os hospitais, né, que tem uma complexidade muito grande com relação à diversidade de materiais, aos custos desses materiais, e fora isso, existe um caráter emergencial na utilização desses recursos. Então, a administração de materiais, apesar de a princípio nós imaginarmos que seria uma situação muito focada na administração de empresas comerciais e industriais, algumas empresas do setor de serviço também precisam gerenciar muito bem os seus materiais. Bem, a administração de materiais, ela contempla 2 grandes estruturas. Uma é a administração de estoques e outra a administração de recursos patrimoniais. A administração de estoques, você tem a administração basicamente de materiais auxiliares, de matéria-prima. Então, se a gente for imaginar, por exemplo, uma indústria, nós temos aí a composição, a matéria-prima que vai entrar na composição desses produtos, os produtos em fabricação e, finalmente, os produtos acabados. Com relação a recursos patrimoniais, nós temos, por exemplo, imóveis, automóveis, instalações e equipamentos que são utilizados pelas empresas e também precisam ser gerenciados de alguma forma. Então, a administração de materiais contempla essas 2 estruturas de material, tanto a administração de estoque como a de recursos patrimoniais. Uma das dificuldades que as empresas possuem com relação à administração de materiais é principalmente a distribuição dos recursos financeiros em materiais, ou seja, aqueles produtos, vamos imaginar que uma empresa comercial, aqueles produtos que são comprados e vendidos, ou seja, você não consegue, numa estrutura de empresa comercial, não ter esse tipo de material. Contudo, se você pegar os recursos e aplicar totalmente em estoques, o que é que vai ocorrer? Você vai ter uma dificuldade, por exemplo, de liquidez, ou seja, as contas de curto prazo que você tem para pagar, você não vai conseguir pagar porque o seu estoque está em excesso. Se em contrapartida você alocar pouco recurso em estoque e de deixar disponível uma quantidade de recurso muito forte em caixa, você vai ter uma liquidez altíssima, ou seja, recurso disponível, mas você não vai conseguir exercer a atividade de comprar, vender e produzir tão bem. Temos ainda uma estrutura, quando nós visualizamos o balanço patrimonial, a gente ainda tem uma estrutura imobilizada, por exemplo, onde entram aí a parte de infraestrutura da empresa, na qual você deve alocar também recursos lá. Só que veja, se você alocar desproporcionalmente isso daí, o que é que vai ocorrer? Você vai ter uma estrutura muito boa, uma estrutura muito grande, veículo disponível, prédio, mas não vai ter recursos a curto prazo e nem vai ter os seus estoques para poder comprar e vender produtos. Então, o que é que ocorre? É preciso, dentro da administração de materiais, você equilibrar, certo? Junto com a administração financeira, essa distribuição de recursos. Apesar do foco da disciplina ser a administração de materiais,
mas nós precisamos ter consciência de que não é possível uma empresa disponibilizar completamente seus recursos em estoques, porque pode tornar, digamos assim, inviável tanto o cumprimento de compromissos a curto prazo, quanto dificuldades de infraestrutura. Bom, a administração de materiais, existe uma ligação muito forte com logística e existe uma estrutura muito forte também com a administração da produção. Então, a administração de materiais, dentro desse contexto de logística, existem inclusive temas dentro dessas disciplinas que são comuns. O que é que a gente precisa entender? Partindo-se de um conceito de logística, que é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados através da organização e seus canais de marketing, nós visualizamos o quê? Que a logística contempla a administração de materiais, contudo, ela aborda outros aspectos que isso vão ser levantados na disciplina de logística e não aqui dentro dessa disciplina de administração de materiais, mas que ela levanta outros aspectos como distribuição e transportes. Então, dentro dessa visão, dentro desse conceito de logística, de processo de gerenciar estrategicamente aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, visualizamos uma intimidade entre essas duas estruturas científicas, administração de materiais e logística, sendo que essa disciplina enfoca basicamente a administração de materiais.